Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves I do município de Imperatriz, Maranhão. Vamos continuar a falar sobre Darwin Wallace, certo? Então, na aula passada a gente falou sobre esses bonitinhos aí, que eles viajaram, os caras eram viajados, eram naturalistas, pesquisaram bastante, fizeram bastante anotações, analisaram seus resultados e chegaram às mesmas conclusões e publicaram em 1858 os seus resultados na Conferência da Sociedade Linneana em Londres. Beleza. E aí causou aquele alvoroço na sociedade que ninguém que aceitava a teoria deles, porque o que era o fixismo, que as espécies eram imutáveis, mas as pessoas começaram a mudar de opinião, começaram a ver as coisas com outros olhos a partir dessas teorias de Darwin Wallace. Então vamos ver o que foi que eles publicaram, qual era essa teoria de Darwin Wallace. Então, em sua teoria, eles admitem que os indivíduos de uma população não são idênticos. Eles apresentam variações que podem torná-los mais adaptados ou menos adaptados. Então, em uma população, o que é uma população? Lembrem de ecologia. População é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. É a mesma espécie? Sim, mas essa espécie cada indivíduo possui as suas diferenças. Eles não são idênticos, esses indivíduos. Eles possuem variações. E essas variações desses indivíduos podem tornar eles mais adaptados ou pode tornar esses indivíduos menos adaptados ao ambiente. Isso era a premissa da teoria de Darwin Wallace. Então, os indivíduos. Lembrem que a gente falou lá na aula passada que tinha a questão do crescimento populacional e da produção de alimento, que o crescimento populacional era maior do que a produção de alimento. Então o que o Darwin percebeu? E o Wallace também, que os indivíduos eles competem uns com os outros. E isso é fato. Os indivíduos eles competem por alimento, eles competem pelo, pela fêmea, ou as fêmeas pelos machos. Então isso é natural dentro das populações de indivíduos. Então eles competem uns com os outros por alimento, por território, por parceiro. E aqueles mais aptos, eles têm mais chance de obter os recursos necessários, sobreviver e deixar descendentes. Porque o objetivo das espécies é o que? Sobreviver e deixar descendentes. As espécies são assim. O ser humano é que é o gaiato, que quer enricar, que quer luxar, que quer postar foto no Instagram. Os seres vivos não. Os seres vivos, eles querem sobreviver, chegar à idade adulta e deixar descendentes. E esses descendentes, eles têm que crescer e deixar descendentes. É isso que eles querem. Mas para isso, eles precisam obter recursos. E como eles vão obter recursos? Quando eles forem adaptados, quando eles forem aptos no ambiente que eles estão inseridos. É por isso que dentro dos biomas, quando a gente vê biomas lá no 7º ano, a gente vê que as espécies elas são adaptadas aos biomas. Se o local é quente, a espécie é adaptada ao clima quente. Se o local é frio, a espécie é adaptada ao local frio. Se o local é aquático, a espécie é adaptada ao local aquático. Por quê? Porque ele tem que ser apto àquele local. Porque eles vão competir naquele local por território, eles vão competir por alimento. Se ele não está apto, ele não está adaptado àquele ambiente, como é que ele vai competir para conseguir os recursos necessários para sobreviver naquele ambiente? Então, quando ele está adaptado, ele sobrevive. Quando ele sobrevive, ele encontra parceiro sexual. E, consequentemente, ele vai deixar descendente. E lembrando, o mais apto, o mais adaptado, não é o mais forte. Não é o mais forte. É aquele que melhor se adequa às condições daquele local. Então, o ambiente, ele vai atuar sobre essas variações. Que variações a gente falou aqui, ó? Os indivíduos, eles possuem variações. Então, o ambiente ele atua sobre as variações da população e vai selecionar os que são mais adaptados. Isso é o que a gente chama de
seleção natural. Natural por quê? Porque a natureza é o ambiente que seleciona. É ele que diz, esses aqui são os mais adaptados. Então, esses aqui que vão sobreviver, é esses que vão deixar descendentes para as próximas gerações. Certo? Então, essas variações que estão na população são selecionadas. Se elas são selecionadas pela seleção natural, elas vão ser passadas para as próximas gerações. E aquelas variações que não são adequadas, elas vão ser o quê? Perdidas. Como? Aqueles indivíduos eles vão morrendo e essas características elas vão sendo eliminadas da população. Certo? Então, quando a gente fala de seleção natural, quando você observa, por exemplo, um pavão, por que o pavão é daquele jeito? Bonito, colorido. O macho, que a fêmea não é bonitinha daquele jeito. O macho que é bonito, é colorido, que ele abre o estandarte de penas dele. Por quê? Porque a seleção natural fez aquilo. Toda e qualquer espécie que vocês observarem, toda, é o que a seleção natural entregou. É o máximo que a seleção natural pode fazer. Você não pode pegar essa espécie e assim, essa espécie é mais evoluída que essa. Não vamos comparar a espécie. Cada espécie está no ápice da sua evolução. Você não pode dizer que o ser humano é mais evoluído que uma bactéria. São espécies diferentes. Bactéria você compara com bactéria, ser humano se compara com ser humano, entendeu? E quem faz isso? É a seleção natural. Ela seleciona as melhores características. Pode acontecer o contrário? Pode, é muito raro. Mas a seleção vai selecionar o que for melhor, a seleção natural. Então, com o tempo, a população ela vai se modificando e evoluindo por seleção natural. Por quê? Porque eu tenho variação dentro da população. E essa variação ela vai ser selecionada. Então, o que está aqui daqui a milhares de anos, não vai ser mais dessa forma, vai ser de outro, porque as condições ambientais já mudaram e a seleção natural vai selecionar o que for melhor. Se aquilo for melhor, vai continuar. Se não for, vai selecionar o que é melhor. O que tiver de modificação ali é o que a seleção natural vai selecionar, certo? Então a teoria da evolução é chamada também de darwinismo. Por que é chamada de darwinismo? Porque Darwin publicou o livro, como a gente falou na aula passada, sobre a origem das espécies. Foi ele que publicou, então ele ficou mais conhecido. Mas a teoria é de Darwin e Wallace. Então, no seu livro, Darwin apresenta duas ideias principais. Primeiro, todos os organismos eles descendem de um ancestral comum. Então, eu tenho aqui, ó, um ancestral comum teve divergência, formou duas espécies, ok? Essas espécies se divergiram, se diferenciaram e formaram quatro novas espécies. Isso aqui são espécies derivadas, essas aqui, certo? E esse aqui é o ancestral comum de todas elas. Essa aqui é ancestral comum dessas duas. Essa aqui é ancestral comum dessas duas. Essa aqui é ancestral comum dessas seis, certo? Então todos os organismos eles descendem de um ancestral comum. E isso através do que? Do transformismo, não é do fixismo. Por isso deu uma loucura na sociedade. E segundo, a seleção natural é o principal agente que atua sobre as variações dos indivíduos. Então Darwin, ele baseou-se nas espécies criadas pelo ser humano. O ser humano ele não cria, ele não domesticou planta, domesticou animal, cria boi, cria cachorro, cria gato, cria caprino, ovino, que mais? Cavalo. Então todos esses animais são espécies domesticadas pelo ser humano. Então da mesma forma que o ser humano selecionou esses organismos com características de interesse, que é o que a gente chama de seleção artificial, então quando o ser humano cria esses bovinos, ele vai melhorando esse animal geneticamente. Como assim? Selecionando as características que ele quer, que são interessantes para ele. Por exemplo, produção de carne, produção de leite. Então isso é seleção artificial. Então o que Darwin deduziu? Que a natureza poderia fazer a mesma coisa, só que de forma natural. E a natureza ela não ia buscar essas características de interesse. Não. A natureza ela vai buscar o quê? Aquelas características que melhor se adequam ao ambiente. Não é o mais forte, não é o mais bonito, é aquele que melhor se adapta. Pode ser feio, pode ser fraco, mas é o que está mais adaptado. Então é o que a natureza vai selecionar. Certo? Por que Darwin percebeu isso? Porque o ser humano ele criava essas espécies e a gente tem essas espécies domesticadas. Só que as espécies selvagens ainda estão do mesmo jeito lá na natureza. Então foi uma modificação que aconteceu. Através de quê? Da seleção artificial. Então Darwin disse assim, se isso é feito pelo ser humano de forma artificial, a natureza faz a mesma coisa. E aí ele chamou de quê?
seleção natural. E isso ele casou com as ideias de Wallace, formando uma teoria só, que é o darwinismo ou seleção natural. Então Darwin não rejeitava as ideias de Lamarck. Lembra que a gente falou de Lamarck, né? O lamarckismo, teoria, lei do uso e desuso, transmissão dos caracteres adquiridos. Foi ele o primeiro a falar de adaptação, por isso ele foi muito importante para a evolução. Então Darwin não rejeitava as ideias dele, não. Ele falava que o quê? Que as suas conclusões não eram muito diferentes das de Wallace. As conclusões eram semelhantes, não eram diferentes. Embora os meios que propiciavam essas mudanças, pensados por Lamarck, eram outros, eram diferentes de Darwin. Então, as conclusões eram as mesmas, só que os meios que Darwin dizia que propiciou essas mudanças eram diferentes dos meios que Lamarck falava. Mas isso por quê? Porque Lamarck estava em um tempo bem atrás de Darwin, então mudou muita coisa. Darwin viajou bastante, Wallace não viajou, ou Lamarck não viajou, então tem essa questão aí. Então a evolução, ela se dava por um processo de divergência ancestral comum, divergir em diferentes espécies. Isso na teoria de Darwin. Darwin dizia o quê? Eu tenho um ancestral comum e ao longo do tempo esse ancestral comum ele vai se divergindo e forma diferentes espécies. Para Lamarck, tratava-se de uma progressão dos seres vivos por meio de várias séries lineares. Ou seja, os seres vivos eles iam se transformando em outros ao longo do tempo. E o agente responsável por isso era o ambiente. Entendam que, na teoria de Wallace, de Lamarck, o responsável era o ambiente. Na teoria de Darwin, a mesma coisa, era o ambiente que ele selecionava. Então, o ambiente, ele assume diferentes papéis nas duas teorias. Na teoria de Darwin, o ambiente, ele assume o papel de quê? De selecionar as características através da seleção natural. E na teoria de Lamarck ele fazia o quê? Ele induzia o ser vivo a se modificar. Então tem essa diferença aí. Qual a mais certa? A de Darwin, por isso ela é aceita atualmente, Darwin e Wallace, certo? A gente vai voltar a falar sobre isso em uma próxima aula e nas aulas presenciais. Tenham todos um bom descanso, um excelente final de semana e até a nossa próxima aula.